Cada um individualmente tem que alimentar a esperança, a fé, amar, né? Ter equilíbrio, ser temperado e procurar a paz e usar, né, a boca, os lábios, para comer alimentos que tenham vitamina, né? E também usar a voz para edificar, né? Para dar bons conselhos, para incentivar a fazer aquilo que é bom, né? Porque é muito importante a gente usar a nossa voz para edificação, exortação e consolação. E como a gente ouve muito, né, as dicas, né? Se você, por exemplo, né, se alguém ficar rico, ou você ou eu, né? Então, a dica de 3 itens que diz assim: não conte a ninguém, nem a sua família, nem aos seus parentes, caso ganhe no sorteio um prêmio muito grande, né? Segundo, pague todas as suas dívidas caso você fique rico, né? Pague o mercado, pague a loja, pague os bancos, pague os credores. E terceira dica, vamos ver a terceira dica que diz: seu dinheiro estiver na sua conta, não toque nele, pelo menos por 6 meses, deixe o dinheiro no banco parado, né? Terceira dica, agora a quarta dica: não se apresse para comprar uma casa ou alugar algum imóvel em bairro de luxo, né? Mas se mantém a calma, né? Agora, quinto item diz assim: não peça demissão imediatamente se caso esteja empregado em uma empresa, mas mantenha calma por enquanto. Não se desespere, né? Sexta dica: ou seja, evite comprar carros caríssimos e de luxos e roupas de grifes e de luxos. Ainda não é o momento, né? O sétima dica, vamos ver. Não comece um negócio com amigos, parentes ou familiares ou colegas, né, de trabalho. Pode ficar muito mais complicado o que você pensa. Estão aí, né? A oitava dica para quem ganhe um prêmio ou seja milionário, né? Se você tem filhos, não deixe para os filhos, ou seja, que os filhos também não saibam o que você ganhou, né? Para o bem deles e de você, né? Vamos ver, nona dica. Seja discreto, não mude drasticamente o seu estilo de vida. Evite atenção
desnecessária. 10ª dica para quem ficou rico, ganhou um prêmio e é milionário. Não lacre nem se exponha no meio da sociedade que, vamos ver aqui, quem... E outros também, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Não lacre nem se exponha no meio da sociedade, nem pise nos outros, nem alimente o orgulho, mas continue sendo humilde sem ganância. Eu andei tropeçando em alguma coisa, né? Porque a gente tem que ler com atenção, mas isso daí é uma dica para quem ganhou um prêmio ou ganhou um milhão de reais, né? Então, não se exponha, né? Quanta gente se exponha, né? Ganha um prêmio aí, né? E muitas vezes ele é roubado, né? Quando se declara que ele ganhou um prêmio, ele ficou rico, ele é roubado, né? Então, está certo, né? Não se exponha, não se mostre, né? Não procure pegar o seu dinheiro. Isso é para qualquer um, não é só para quem ficar rico. É para as pessoas procurar valorizar o seu dinheiro, isso é muito importante. Eu quero comentar, né, como eu sempre comento, sobre outros assuntos, como a fitoterapia. E eu já tenho comentado que a história da fitoterapia é coisas que vêm desde as primeiras civilizações humanas, né? Com registro de uso de plantas medicinais encontrado em culturas antigas ao redor do mundo, como nas primeiras civilizações egípcia, suméria, a chinesa, na grega, né? Em todos esses lugares, na Grécia, na China, no Egito, né? Então eram usados remédios naturais, né? Para tratar doenças. Então a fitoterapia, ela sempre esteve presente na vida de muita gente, né? As plantas medicinais possuem característica única que a tornam adequada para o uso terapêutico. Essas características estão relacionadas à composição química das plantas, que é responsável pelas suas propriedades terapêuticas. A fitoterapia, o tratamento com tratamentos naturais sempre foi aprovados desde os primórdios do começo, né, da criação do universo, né? Então, os aspectos científicos da fitoterapia, os estudos, no ponto de vista científico, envolve uma compreensão profunda da farmacologia das plantas medicinais. A farmacologia das plantas medicinais é uma disciplina que se dedica ao estudo dos efeitos biológicos das substâncias extraídas das plantas no corpo humano. As plantas medicinais sempre foi usado desde o começo do mundo, né? E as plantas têm as propriedades terapêuticas, né? As propriedades terapêuticas das plantas medicinais são um dos principais fundamentos da fitoterapia e são a base para o uso dessas plantas no tratamento de doenças, né? As plantas medicinais são conhecidas por suas
múltiplas propriedades terapêuticas. E as suas propriedades são diversas, né? Tem a antioxidante, né? Que tem, por exemplo, em muitas plantas, como o chá verde, o cúrcuma, o mirtilho, e assim por diante. Tem propriedades que combatem os radicais livres, tem propriedades anti-inflamatórias. Então, é muito benéfico, né? Muito benéfico o uso das plantas, né? Propriedades antimicrobianas, propriedade analgésica, sedativa, né? Não precisa tomar remédio controlado para dormir. Não precisa. Existem tratamentos naturais sem tomar medicamentos muito fortes, né? Então, tem sim a possibilidade, porque as plantas, ela tem um efeito analgésico e ela tem o efeito sedativo também. E tem a eficácia da segurança no uso de planta, desde que obedeça às doses certas, né? Então, a eficácia e a segurança do uso de plantas medicinais, por exemplo, são aspectos cruciais para garantir que o tratamento fitoterápico seja tanto benéfico quanto seguro para os pacientes, né? Como avaliar a eficácia das plantas medicinais, né? É necessário realizar estudos clínicos controlados, é o que sempre estão fazendo, né? Teve muitas pesquisas sobre esse assunto, né? Para poder fazer o tratamento, né? Tem que ser sempre estudados clinicamente, e os seus efeitos, né, com tratamentos convencionais ou placebos, né? A eficácia é uma planta medicinal determinada pela sua capacidade de produzir o efeito terapêutico. As considerações sobre a segurança no uso das plantas são fatores incluindo a identificação correta de plantas, uso adequado de dose, a interação com outros medicamentos e o acompanhamento de um profissional, né? Mesmo sendo naturais, muitas plantas possuem composto ativo que pode causar efeitos adversos, né? Especialmente quando usado em excesso ou sem orientação adequada, né? Então está aí, né? Eu tenho falado muitas vezes sobre a fitoterapia. A gente continua falando, sempre dando uma palhinha, sempre comentando sobre a fitoterapia, né? O tratamento fitoterápico, o tratamento terapeuta, o tratamento naturopata, né? Então, são tratamentos aprovados que ajudam as pessoas, né? Por exemplo, como se preparar, como administrar as plantas, né? Existem métodos de extração e preparação, né? Então, as plantas medicinais, ela é um passo fundamental, com certeza, né? No processo de fitoterapia, pois é quando os compostos bioativos presentes nas plantas são extraídos e preparados para uso terapêutico. As plantas têm os seus princípios ativos e existe as doses feitas através de infusão, né? Infusão, que é um método muito simples, né? E comum para preparar as plantas. A infusão consiste em adicionar, por exemplo, água quente sobre as partes vegetais, né?
Então, a infusão é adicionar água quente sobre as partes vegetais das plantas medicinais, né? Ou seca da planta, como folha, flores, ervas, para liberar os seus princípios ativos, né? Esses métodos usados para fazer tratamento. O processo de infusão geralmente leva de 5 a 10 minutos e o líquido resultante é uma forma suave e eficaz para extrair composto ativo, né? Então tem a infusão e tem a decoção, né? Decoção, né? Decocções, ao contrário da infusão. A decocção é o processo de fervura da planta em água por um período mais longo, né? Então aí tem que ferver a água um período mais longos, né? Para plantas que são mais duras, como raiz, casca, semente, né? Então aí tem que ferver mais, né? A decoção. São nomes, tem hora que se a gente não prestar atenção, a gente muitas vezes não fala o nome certo. Então, isto é importante. Extratos são a preparação concentradas e potentes feito a partir das plantas medicinais também, né? A extração de compostos ativos utilizado em solvente como álcool, né? Existe o álcool para a preparação de tintura, glicerina. Extrato pode ser em forma líquida ou em pó, né? Dependendo do método da preparação, né? Tintura. A tintura é uma forma concentrada de extrato em que as plantas é macerado em álcool, álcool próprio, né? Não é qualquer álcool, né? É álcool preparado para extrair os extratos, né? Um período geralmente longo de 10 a 14 dias, né? É onde se coloca a planta dentro de um vidro e deixa 10, 14 dias dentro de um álcool, é álcool mesmo de laboratório, não é qualquer álcool. Então, existem técnicas de conservas para garantir o composto da plantas bioativo para que ele se mantenha intacto ao longo do tempo, né? Dosagem, administração, tudo isso é importante. Como determinar a dosagem adequada? Dosagens adequadas de uma planta medicinal depende de diversos fatores, né? Como a potência da planta, né? Forma de preparação e a idade, peso, condição clínica do paciente. Então, tudo isso se envolve, né? Na dosagem adequada, né? A forma de administração oral, tópica e outras formas, né? Armazenamento, tem que ter o armazenamento, a validade dos produtos fitoterápicos, né? Cuidado para garantir a eficácia, segurança, preparação, né? E assim por diante. Então, falando sobre essas práticas terapeutas, né, que muitos terapeutas profissionais, né, que eles usam as principais plantas medicinais e suas aplicações terapêuticas, que a fitoterapia é usado em uma vasta gama de plantas medicinais, né? Planta para distúrbio digestivo, né? Existem plantas para todo tipo, né? E eu quero aproveitar também de falar sobre outros tipos de plantas, mas no momento a gente vai continuar aqui comentando
Depois a gente vai falar outros assuntos, a gente vai citar algumas plantas e os benefícios das plantas, né? Então, as plantas para distúrbio digestivo existem, né? Para indigestão, tem vários, né? Tem a hortelã, tem a camomila para digestão, tem o gengibre, a hortelã, a menta piperita, né? Que é a hortelã, é uma das plantas conhecidas para tratamento de distúrbio digestivo, né? Principais compostos bioativos, como mentol, tem ação antiespasmódica, carminativa, digestiva, reduz os gases, né? Camomila, que na camomila é usado para fazer chá para criança também, que o nome científico é Matricaria camomila. A camomila é amplamente usada para tratar problemas digestivos e leves, como azia, indigestão, cólica. O gengibre, que é a Gingiber officinale, é o nome científico, né? É uma planta também que ajuda na digestão, e ele é anti-inflamatório também, carminativo, estimula a produção de bile, melhora a digestão, né? Então, tem várias plantas, né? Plantas para distúrbio respiratório também. É muito importante, por exemplo, o eucalipto, o nome científico do eucalipto é Eucalyptus globulus, é o nome científico. O eucalipto é uma das plantas, né, que a gente sabe, mais poderosa no alívio do sistema respiratório. O óleo essencial de eucalipto contém eucaliptol, um composto que tem propriedade expectorante, ou seja, ajuda a expelir o muco das vias respiratórias. Como o guaco, né? O guaco também é uma planta comumente usada no tratamento de distúrbio respiratório devido à sua potente ação broncodilatadora também, né? Então é muito bom. A erva cidreira, que tem, por exemplo, o nome científico, né? Erva cidreira é Melissa officinale. É claro, né, que tem várias, né? Tem o capim cidreira e tem aquelas de folhas, que é a Melissa officinale, mas todas elas, tanto aquela capim cidreira, serve também, né? Planta para distúrbio nervoso, psicológico. A pessoa não dorme bem, então tem a valeriana, que a valeriana, o nome científico é Valeriana officinalis. A valeriana é uma planta amplamente reconhecida por suas propriedades sedativas, né? Suas propriedades sedativas e ansiolíticas. Seu principal composto ativo, o ácido valerênico, né? É isso mesmo, tem efeito laxativo sobre o sistema nervoso central. Não é relaxante, não é laxativo. Eu quero me corrigir agora, é valerênico, tem efeito relaxante. É efeito relaxante para o sistema nervoso, né? E ajuda também na ansiedade, promove o sono, né? Tem também a passiflora, que vem no nome científico, é Passiflora incarnata. A passiflora também conhecida como flor da paixão, conhecido como calmante, que ajuda no distúrbio da ansiedade, a insônia.
O ginseng, o nome científico também é Panax ginsensis. O ginseng é uma planta também que ajuda a melhorar a resposta ao organismo, estresse físico, emocional, né? Então tem vários princípios e ajuda em vários problemas, né? Hoje existe os fitoterápicos, né? Os fitoterápicos estão aí em vários lugares, né? Por exemplo, nós temos na medicina fitoterápica, tem vários extratos, tinturas, né? Que são ótimos, né? Como, por exemplo, o coentro, né? Nós temos o coentro, né? Que também é bom para a saúde, né? Existem os laboratórios que fazem, né, essas tinturas. Existem vários tipos de laboratório, né? É o laboratório, deixa eu ver aqui, que fazem as tinturas, faz os extratos, e são ótimos. Eles fazem com capricho, né, as tinturas, os extratos de plantas, por exemplo, Herbal Foods. Acho que é isso mesmo, né? Herbal Foods. Então as pessoas podem ver que esse laboratório aí, eles trabalham com extrato de plantas. Vamos ver, por exemplo, o coentro, né? O coentro, ele tem um nome científico que vamos ver aqui, Coriandrum sativum, é o nome do coentro. As partes utilizadas frutos, sementes, né? O tipo de produto, por exemplo, que se faz é o extrato, é suplemento alimentar sem glúten, sem lactose, né? Então, é um poderoso detox, né? Antioxidante natural, rico em polifenóis, que auxilia no combate dos radicais livres, né? Então, atua na eliminação de metais pesados em nosso organismo, né? Então, em caso de atonia gastrointestinal, trânsito intestinal lento, então ele é bom para tudo, né? O coentro, o extrato de coentro, previne contra o acúmulo de gordura nas artérias, diminui os níveis séricos de colesterol, além de auxiliar no controle da ansiedade, do nervosismo, como moderador também de apetite, caso de digestão difícil, gases intestinais. Então é só ver lá, né, o laboratório lá, Herbal Foods. Foods, é isso daí mesmo, é isso daí mesmo. Tem os nomes aí que nem sempre a gente fala certinho, né? Então existe o extrato de coentro, né? Extrato de coentro. Tem, por exemplo, o extrato de erva baleeira. Para que serve o extrato? Já existe, já tem o extrato, já tem a tintura. Eu já disse o nome do laboratório, o nome aonde faz, eu já disse, né? Erva baleeira. Vamos ver o que é a erva baleeira. Já que a gente está falando sobre essa farmácia verde, erva baleeira, nome científico, vamos ver, Cordia verbenácea. É o nome da erva baleeira, né? As partes que são utilizadas para extrair o extrato são as folhas, né? Vamos ver o tipo de produto que se faz,
que é constado quando se vende o extrato, é constado como suplemento alimentar sem glúten, sem lactose, né? Então é constado assim, né? Mas é o remédio verdadeiro, é o remédio verdadeiro que muitas vezes não é aprovado pelos grandes laboratórios, né? Os grandes laboratórios não reconhecem alguns tipos de extrato como um remédio, eles não reconhecem, não tem registro. Esses tipos de extrato aí não tem aquele registro dos grandes laboratórios milionários, laboratórios que vendem muito, ganham muito dinheiro. Não são assim, né? Então, é bom que as pessoas fiquem sabendo, né? Mas que tem bons efeitos medicinais, com certeza, né? Erva baleeira, ela é anti-inflamatória, né? Anti-inflamatória, com certeza, ela ajuda bastante na saúde. Ela é anti-inflamatória, mas ela também é analgésica, cicatrizantes, combate o artrite, artrose, gotas, né? Gotas, dores óssea, articulares, dores articulares nos joelhos, dores musculares, cutâneas, para todo tipo de inflamação e também para problemas de feridas que não cicatriza, né? Então já existe o extrato de erva baleeira, com certeza, já existe esse fabricante, né? Herbal, né? É o nome do fabricante, né? Então está aí para as pessoas entender que existem muitos extratos importantes que ajudam na saúde das pessoas, com certeza, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver mais. Tem mais plantas para a gente comentar. O picão preto. Como eu já tenho falado, o picão preto muitos não dão valor, mas o extrato do picão preto, vamos ver o nome científico do picão preto, que muitos não dão valor. O nome científico do picão preto é Bidens pilosa. A parte utilizada da parte aérea, né? Que né, as folhas, né? Com certeza, é as folhas, né? O tipo de produto é aquele produto, né, que é considerado suplemento alimentar, mas é um medicamento, sim, para todos nós que acreditamos na farmácia verde. Todos nós acreditamos que é o que disse o primeiro médico, né? Hipócrates, né? Que Hipócrates, o primeiro médico, disse: o teu remédio será teu alimento. E o teu alimento será teu remédio, né? Então está aí, né? O picão preto é uma planta muito popular. Ela é analgésica, ela protege o fígado, né? Anti-inflamatório natural. Ela também ajuda em dores de cabeça, em enxaqueca, inflamação, problema de dores, artrite, dores na coluna, né? E para paciente diabético, o picão preto também ajuda bastante. O picão preto ajuda no tratamento para reduzir os níveis de açúcar, né? É claro que não cura, né? Diabetes tipo 1 não cura. Não existe cura para diabético tipo 1,
mas apenas o controle. E tem que tomar, sim, os medicamentos, mas tem que também ter a mudança de alimentação, né? Sempre uma alimentação que ajude também a equilibrar a glicemia, né? Então, analgésico, o picão preto é anti-inflamatório, para dor de cabeça, e abaixa os níveis de açúcar, né? É importante, né? O extrato de picão preto é muito importante, eu estou vendo aqui, porque eu estou olhando aqui na tela do computador. A planta também age como protetor hepático, protege o fígado, né? Como agente químico de obstrução da vesícula e doenças como hepatite, fibrose. Também é protetor intestinal, né? Também doenças que pessoas que, por exemplo, faz quimioterapia, radioterapia, então é importante, né? Pessoas que sofrem colite e mucosite, que é uma doença comum em pacientes, né? Então é muito importante, ela age como protetor, né, do fígado, né? E tem a vitamina E, né? É uma fonte antioxidante muito importante para as pessoas, né? O picão preto. Vamos ver aqui agora o molungo. Não sei se todas as pessoas sabem para que serve o molungo. Molungo, o extrato de molungo, ajuda em vários problemas de saúde, né? Existem vários, ajuda em vários problemas, por exemplo, o nome científico do molungu é Erinina velutina. Eu vou repetir novamente o nome. É Ervitirina velutina. E as plantas, as partes utilizadas entre casca, né? É usado as cascas, então é muito importante. O molungum é uma planta medicinal indicado para distúrbios nervosos, para distúrbio, pessoa que não dorme bem, né? Pessoas que não dormem bem, alivia o estresse, ajuda a pessoa a ficar mais tranquila. Eu estou vendo aqui, para depressão, insônia, pessoas que não dormem bem, né? Foi capaz de induzir e prolongar o sono e de diminuir os sintomas da depressão. Então é muito bom, né? O molungum, ele faz com que as pessoas tenham um relaxamento e ele possa dormir com mais tranquilidade, né? Ele dorme com mais tranquilidade. Vamos ver aqui. A indicação terapeuta do molungu tem que ser com reserva, tem que ser com cuidado, com sabedoria, né? Porque senão prejudica as pessoas, né? Então tem que tomar cuidado, porque em excesso prejudica e dá efeitos colaterais, né? Vamos ver aqui. Tratamento de distúrbios emocionais, como estresse, histeria, neurose, ansiedade, agitação, depressão, insônia, ataques de pânico, epilepsia, compulsão, né? Tratamento de doença do fígado devido às suas propriedades hepatoprotetora,
Diminuição da pressão por ter efeito hipotensivo e diurético. Também é bom para a pressão, né? Tem também a diminuição dos sintomas de bronquite asmático, devido às propriedades antiasmáticas, expectorante. Tratamento de infecção e inflamação, como cistite ou gengivite, né? É antibacteriana e anti-inflamatória, né? É analgésico, é antiespasmódico, é tônico, né? Então é muito importante. Antihipertensivo, ansiolítico, sintético, pois poderão ter suas ações potencializadas, né? Então está aí, né? É indicado para as pessoas que precisa, né, de tomar esses medicamentos. E é forte, o Mulungu não pode usar em dose altas, com certeza, não pode, né? Então está aí, né? Essa é a fitoterapia, essa é a farmácia que iniciou com a criação do universo. Quando o Criador, ele soprou, quando o Criador disse, haja terra, houve terra, haja porção seca, houve. Ele disse, haja erva e ervas verdes, e assim houve, né? Então, a farmácia que começou desde o princípio. Né? E existe tratamentos fitoterápicos para doenças diversas, né? A fitoterapia é uma prática terapêutica utilizado a propriedade curativa das plantas para prevenir e tratar e aliviar uma ampla gama de problemas de saúde. No tratamento de doenças comuns, a fitoterapia é uma excelente alternativa, né? Ou um complemento à medicina convencional. Então, a fitoterapia para o sistema imunológico é essencial. Ajuda o sistema imunológico para a proteção do corpo contra infecção, doenças, vírus, bactérias, né? Estresse, problemas crônicos, deficiências nutricionais do sistema imunológico, né? Por exemplo, da fitoterapia temos também a equinácea, né? A equinácea é o nome científico. Vamos ver aqui o nome científico, né? Que é difícil a gente explicar certo sobre o nome científico, né? Equinácea purpúrea. Deu para falar bem, né? Porque não é fácil, né? Esses nomes científicos aí, tem hora que a gente não fala o nome científico certinho, né? E a equinácea, a gente sabe que é uma planta mais estudadas para fortalecer o sistema imunológico, né? Ele fortalece o sistema imunológico. É claro, né, que as pessoas também têm que ter uma alimentação balanceada. É claro que as pessoas têm que ter uma mudança, eu vou dizer assim, radical, né? Por quê? Porque tem que ter uma mudança radical para o bem, né? Não é uma mudança radical para o mal, é para o bem. Tem que mudar a alimentação para melhor. Como eu sempre falo, né? Em todos os vídeos eu estou falando que os jovens, as crianças, as pessoas casais, os casados, os solteiros, os avós, os avós, têm que colorir o seu prato. Eu sempre estou falando sobre colorir o prato. Quando ponha, por exemplo, você ponha no seu prato o arroz, você tem que ponhar o verde também, né? Põe o arroz, põe o verde.
Ponha o feijão, aí você tem que pôr a verdura, tem que pôr a rúcula, tem que pôr, por exemplo, o quiabo, tem que pôr uma salada, né, de rúcula, uma salada de alface, tem que pôr couve, pode ser couve refogada, tem que colorir o prato, não é só deixar uma cor só. Tem que incluir o arroz, feijão e incluir saladas, verduras, coisas verdes, tanto cor verde como cor amarela, né? Depende do tipo de coisa que as pessoas vão comer, porque tem o pimentão amarelo, tem o pimentão vermelho, tem o pimentão verde. Então tem variedades para colorir, né? Então a equinácea ela é importante, sim. Eu estou vendo aqui que eu falo, mas eu estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui na tela do computador para mim explicar. Eu estou lendo, estou vendo, estou olhando algumas dicas, né? Então, é muito importante a equinácea. Ela combate infecção respiratória, ela é anti-inflamatória, né? Então, estudos clínicos sobre a equinácea indicam que quando tomada no início de uma infecção, ela pode reduzir os sintomas do resfriado em até 30%, né? Então, a equinácea é boa também. O alho é aquele que as pessoas usam, a dona de casa usa na cozinha para temperar, para fazer temperos, que é o alho. O nome científico do alho tem o alho roxo e tem o alho que não é roxo. É que nem a cebola, tem a cebola roxa e tem a cebola que não é roxa. Mas todo ele serve, né? É claro, né, que o alho roxo ele é mais ardido. E o alho branco, ele já é menos ardido. Ele tem alicina, né, que é muito importante. O alho, que é uma planta também da horta, né, com vasta propriedade medicinais, ele é antimicrobiano, é imunomoduladora, tem alicina, né? É muito importante. Tem ações terapêuticas, tem a capacidade de estimular a produção de células do sistema imunológico, né? Contra a infecção virais, bacteriana, né? Isso é importante, né? O consumo regular do alho também reduz o risco de infecção respiratória, né? Então as pessoas podem fazer aquela vacina, né? Tem uma vacina que você pega um vidro de palmito, né? Um vidro com tampa, bem lavadinho, bem higienizado, bem lavado, vazio. Aí enche de dente de alhos, sem casca, é claro, né? Descasca, sem casca, né? E pode dar até uma macetadinha leve, né? No alho e deixar ele dentro daquele vidro, aquele vidro de palmito, como eu tenho falado, né? E enche de água, água filtrada ou água de mina, e tampa e deixa tomar o sol por 15, 20 dias, né? 14, 15 dias, né? Tomando o sol e deixa bem tampadinho. De vez em quando, se for vidro de pressão, talvez tem que dar uma abrida de vez em quando, né? Mas deixa tampadinho e deixa tomar os raios solares. Aquilo lá vai transformar num tipo de uma vacina natural, vacina do alho.
E as pessoas, depois de 15 dias, 20 dias, vai mudar a cor da água, ela vai ficar meio roxa, né? Não, marrom, vai ficar marrom. Vai ficar forte, então você usa uma colherzinha de chá daquela água do alho e coloca em meio copo d'água de manhã em jejum e toma todo dia. Aquilo lá vai prevenir contra a bactéria, vírus da gripe, né? E vai limpar até as vias respiratórias, né? Então tem também o astragalo também. O astragalo é uma planta também adaptogena, né, tradicional, usado na medicina chinesa, que fortalece o sistema imunológico também, né? Então está aí, né, várias plantas, né, que também ajudam na infecção respiratória, né? Então está as provas, os fatos através do reconhecimento popular, né? Porque todo que falam bem das plantas, eles experimentaram, né? Eles tiveram a experiência, né? A fitoterapia para distúrbios cardiovasculares. É possível, né, melhorar o funcionamento das artérias do coração, né? Principalmente o uso de alho é benéfico, né, para a saúde cardiovascular, é muito benéfico, com certeza, né? E ajuda a ter mais saúde, né? Evitar, por exemplo, a arteriosclerose, acúmulo de placa nas artérias, né? E doenças cardíacas. A espinheira santa também, que o nome científico também é Maitenus ilicifolia, né? A espinheira santa também é conhecida como anti-inflamatória e antioxidante, né? E ajuda em tratamentos como problema digestivo, úlcera gástrica. A espinheira santa, ela tem trazido benefícios para a saúde cardiovascular, né? E ajuda a reduzir também a inflamação nas paredes das artérias, para prevenir a formação de placas arterioscleróticas, né? E melhora o fluxo sanguíneo, né? Tem o alho poró, né? O alho poró, que é o Allium ampeloprassum. O alho poró também, da mesma família do alho, tem sido utilizado na fitoterapia, né? E na saúde cardiovascular, com certeza, né? Assim como o alho poró também ajuda a reduzir a pressão. Todos os dois tipos de alho, né? O alho comum e o alho poró também ajuda a reduzir doenças cardiovasculares, arteriosclerose, hipertensão, né? Então, falando sobre hipertensão, eu quero ressaltar que as pessoas não devem preocupar com a pressão. Agora, tem doutores, né? Doutor mesmo, cardiologista, disse, né? Que idosos estão querendo abaixar de 12 por 8, considerar já a pressão para tomar remédio já. Houve um comentário, e esses doutores que estudam a planta, doutor cardiologista, eu não vou falar o nome dele, ele diz que estão querendo considerar 12 por 8 pressão alta para poder vender o medicamento, né? Diz que estão querendo aprovar isso, né? Que 12 por 8 já é pressão alta, né? Isso daí eu ouvi, né, no comentário dele, né? Mas 12 por 8 não é pressão para tomar remédio, não, é pressão normal. É que nem 14 por 8, 14 por 9. Tem gente que fica preocupado com pressão, porque a pressão está 14 por 8. A nossa pressão, ela é assim mesmo, ela sempre vai ser assim. Se a gente ficar
é focado e ficar acreditando que 14/8, 14/9 é pressão que prejudica a saúde, a gente vai ficar enganado, porque todas as vezes que a gente medir, tiver nessa medida aí, né? 14/8 ou 12/8, e as pessoas ficar com medo, ele vai ficar a vida inteira tomando remédio e muitas vezes 14/8, 15/8 não é pressão alta. Existe gente, eu já vi, isso é verdade, tem gente que ele desde a sua mocidade, a pressão dele é sempre alta. Quando vai aferir a pressão dele, é 15/9, é essa base aí. A pressão dele é sempre aquilo lá, 15/9, 15/8, sempre daquele jeito. E ele não tem problema de pressão, a pressão dele é assim, sempre alta. E tem pessoas que têm a pressão sempre alta. E já tem outros não, tem outros que têm a pressão baixa, mas a pressão oscila. Se as pessoas estiver fazendo caminhada ou estiver carregando peso, aí chega em casa e mede a pressão, a pessoa vai assustar, né? Por quê? Porque a pressão ela pode estar lá em cima, isso é normal. Agora a gente vai ficar acreditando, medindo, né? Tem gente que fica medindo todo dia, toda hora, dia inteiro, medindo pressão. É muito fácil evitar o sal refinado e usar o sal aquele sal integral. E moderado também, aquele lá vai ajudar, vai até melhorar a pressão. Mas também existem os extratos, né? Tem os extratos que ajudam também. Extratos, chá, né? Existem os extratos que ajudam também a equilibrar a pressão. Agora, a pressão é assim mesmo. Uma hora de manhã ela está baixa. Chega a meio-dia, ela sobe a pressão. Aí chega à tarde, ela baixa. E é assim, isso vai acontecer a vida inteira. Isso daí não vai parar, vai ser assim. Então, a gente não pode estar muito bitolado. Não é que a gente está desfazendo de medir, de aferir a pressão. É bom aferir a pressão. Mas o melhor é mudar a alimentação, que as pessoas mudando a alimentação, né? Bebendo mais água e usando até um chá, né? Que também não faz mal. Os chá não fazem mal. É claro que você não vai usar o chá em excesso. E tem os extratos prontos. E vai ajudar. Mas não adianta a gente ficar dia inteiro medindo a pressão o dia inteiro e com medo. O medo é um problema. O importante é a alimentação. O importante não ingerir coisa que tem muito sódio, né? Tudo isso vai ajudar as pessoas. Então, não é bom ficar focado 24 horas ou o dia inteiro medindo pressão. Não é assim. Não é assim, porque se a pressão dá 14/9, a pessoa vai, corre lá e toma o remédio. Às vezes não precisa. Por quê? Porque a pressão ela deu uma subidinha, mas depois ela baixa. 14/8, puxa vida, e a minha pressão tá lá em cima, vai lá, toma um comprimido. E muitas vezes não precisa disso. Agora, é claro, né? Se a pessoa está sentindo dor na nuca, geralmente a pressão é difícil, mas tem gente que começa a sentir dor na nuca, então pode ser sim problema de pressão. Então existe a maneira de as pessoas dar uma driblada na pressão através de beber bastante água e até
diurético, né? Não é aconselhado tomar diurético, porque o diurético também é um chá diurético. Se tomar demais, as pessoas vão urinar tudo a vitamina. Tudo que tem vitamina no corpo, você tomou uma vitamina, então o diurético faz urinar, daqui um pouco não tem mais vitamina, porque vai saindo tudo pela urina. Então tem que tomar cuidado com esses diuréticos também. Principalmente aqueles de farmácia, é um perigo, né? Os diuréticos também podem prejudicar o rim também. Então tem que tomar cuidado, porque se as pessoas urinar demais, vai sair tudo que... O cálcio vai tudo embora. Cálcio, magnésio. Porque tem coisa que a gente não pode ser eliminado do nosso corpo. Tem coisa que a gente tem que evitar, muitos diuréticos, né? Agora, você tomar um diurético de manhã, tomar um diurético à tarde, né? Desde que não ultrapasse os limites, não vai fazer mal. Mas se usar em excesso, vai prejudicar. Então fica aí essas dicas. Eu desejo tudo de bom para todos. E até a próxima, porque eu, por exemplo, estou falando aqui, já está na hora de eu terminar, né, essa palestra, e futuramente a gente sempre estará gravando. Acesse os links que a gente deixa aí embaixo, né? Os cursos, nós temos cursos importantes, que não é só para mim, o curso serve para todas as pessoas que precisa e deseja aprender. Até a próxima. Se o Criador permitir, que Deus abençoe a todos.